Oi, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran e vocês estão nos Sonhos e Livros. Hoje teremos um vídeo um pouco diferente também. Vou fazer um vídeo de novo sem edição. Espero que vocês gostem desse vídeo. Lembrando que se ainda não for inscrito, se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo e deixa aquele joinha maroto que me ajuda demais na divulgação do canal. Hoje estou aqui nesse cenário diferente, então vim gravar aqui no meu quarto, né, virado pra janela, porque tá um calor terrível e eu preciso gravar. Então, lá em cima não tem condições, lá onde eu fico, meu escritório é muito calor, muito calor. Aí fica com barulho de ventilador, fica um barulhão terrível, então achei melhor gravar no meu quarto, né? Enfim, a gente aqui acaba ouvindo às vezes, conversa um pouquinho dos vizinhos, acaba ouvindo também a televisão. Mas enfim, eu espero que dê pra vocês ouvirem e que vocês gostem desse vídeo especial pra hoje, dia 28 de novembro. Então, estamos aí na reta final. O mês de novembro já foi, né? Porque só temos mais domingo e segunda. Então, como é que foi esse mês? E também vim aqui pra contar pra vocês a primeira, né, edição do Sobrevivendo à Releitura. Pois é. Se você não conhece e não sabe nada do projeto que eu tô falando, vou deixar linkado aqui em cima pra vocês nos cards, para que vocês passem a conhecer também o projeto, que basicamente vai ser escolher alguns livros que eu já li alguns anos atrás e trazer pra vocês as minhas opiniões quanto à releitura. E saber se esses livros vão sobreviver ou não, se eles continuarão sendo os meus queridinhos, ou se porventura eu vou mudar completamente de opinião, ou ainda, se porventura eu não gostei da primeira vez, pode ser que eu passe a gostar dos livros agora. Resolvi começar com a trilogia principal de A Seleção, e eu decidi que eu não vou ler os outros dois livros. Eu não lerei A Coroa e nem A Herdeira, ou A Herdeira e a Coroa, não sei qual a ordem, mas eu decidi que não vou ler. Eu li da primeira vez, eu não gostei, e eu não vou reler eles agora. Eu parei na trilogia principal porque eu acho que realmente não precisava de continuação alguma. E eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a história da nossa seleção aí, da garota, né? O livro 1, A Seleção, o livro 2, A Elite, e livro 3, A Escolha. O primeiro livro, vou deixar pra vocês a capa aqui do lado, não trouxe eles aqui pra baixo também, deixei todos lá em cima no escritório. Mas vou deixar pra vocês a capinha aqui do lado, já mostrei pra vocês ele no vídeo que eu apresentei o projeto. E estamos falando de A Seleção. Então aí a gente vai acompanhar a história da América e da família dela, de como ela vai parar na seleção, e do Maxon, que é o príncipe, e de como tudo surge. Então, a seleção é a forma com a qual eles escolhiam as princesas naquela, né, naquele estado distópico, né? Porque estamos falando de uma distopia. E era a forma com a qual eles escolhiam, várias pessoas se inscreviam, várias moças, né, se inscreviam. Eles faziam uma seleção, uma pré-seleção. E aí, dessa pré-seleção, as garotas, acho que 35, se eu não me engano, iam pro castelo, né, pro palácio lá, pra serem ou não escolhidas pelo príncipe. Então, elas passavam a conviver com o príncipe, faziam atividades. Ele, claro que se ele gostasse, né, da aparência também, contava bastante. Enfim, então a gente vai conhecendo aí a América, e a gente conhece também o Aspen, que era o namorado dela na época em que ela era... Lá eles eram divididos por castas, então a casta mais baixa era a casta número 8, em que as pessoas não tinham quase razão nenhuma para sobreviver, né? Eles literalmente, simplesmente subsistiam, porque eles viviam para servir os outros. Então todas as outras castas, eles eram submissos, né? A todas as castas superiores. E obviamente que conforme subisse de casta, eles tinham condições melhores de vida. Aí a casta número 1, né, lá, reis e etc. A casta número 2 já logo abaixo. E aí a casta número 3. Os servos lá do castelo, me fugiu o nome? O exército, né? O pessoal do exército, eles passavam a ser 3, caso não fossem, né? De alguma dessas castas. E aí a gente vai acompanhar todas as trapalhadas da América. Ela não queria ir, mas ela acaba se inscrevendo depois de uma briga com o Aspen. E aí ela vai parar lá, obviamente, né, na seleção. E aí ela fica naquele dilema se ela quer estar lá ou não, se ela
gosta do Maxon ou não, o que ela acha do Maxon, o que ela acha dos pais do Maxon. Então, basicamente, o livro 1 vai passar nesse aspecto. A gente vai conhecer um pouco melhor a América, vai conhecer um pouco melhor o Maxon, sempre do ponto de vista, assim, da América, né, claro. Mas a gente não tem, por exemplo, a visão do Maxon. Pelo menos não nesse livro. E eu sei que parece que tem um outro livro, que, né, O Príncipe, que aí eu não sei se são contos ou se conta a história dele mesmo. Até vou dar uma pesquisada, que se contar a história dele, eu acho que talvez eu me interesse por lê-lo. O Guarda, eu já não vou ler, porque vai contar a história do Aspen, ou vai falar dele, sei lá, alguma coisa assim, e eu não gostava dele. Eu passei a gostar dele, acho que nas últimas 20 páginas do último livro. E a minha sensação foi a mesma da primeira vez e a mesma dessa vez. Eu continuo gostando do primeiro livro bastante. Acho que foi um livro muito legal. Foi um livro, assim, que eu revivi muitas coisas, mas eu também relembrei de coisas, assim, que eu não gostava. Que foi essa relação dela com Aspen, que eu acho que aquilo era meio tóxico, era meio exagerado, sabe? Uma relação, assim, estranha. Eu acho que eles tinham uma relação de dependência, assim, demais. E não sei. Eu não gostava muito do Aspen desde o início. Acho que talvez pelo fato de eu já ler o livro pensando no príncipe. Mas o Maxon, pra mim, é o mocinho do meu coração nesses 3 livros e não tenho que tirar nem pôr. Segundo livro, então, a gente aí tem menos garotas na seleção, né? Eu não vou lembrar o número exato de garotas, mas aí a gente tem menos garotas já. O Maxon já mandou várias pra casa, algumas, né, já foram logo de cara, assim. E aí eles precisam conviver também com muitos ataques de rebeldes. Porque existem alguns grupos rebeldes que vêm batendo de frente com o reinado né, com o rei e a rainha e com o próprio Maxon, que é o príncipe. Então, eles têm ideologias diferentes. E aí tem 2 grupos de rebeldes, que uns são mais extremos, né, que são os nortistas, se eu não me engano, e uns são menos extremos, que são os sulistas. Aí eu só não tenho certeza se seria essa relação mesmo. Eu sei que tem uns que são mais extremistas e outros que são bem menos, mas que ainda buscam, né, conhecimento, que querem eliminar as castas, enfim, ter um tratamento diferente. A América, ela comete muitos erros, obviamente, porque ela era uma número 5, então eles tinham algumas profissões determinadas conforme as castas, obviamente, claro, né, porque numa sociedade assim que tem muito desse negócio de ficar, você só pode isso, você só pode aquilo. Casta 8 serve a todo mundo, casta 7 serve a todos que estiverem acima e assim por diante. Obviamente eles vão selecionar as melhores profissões para as primeiras classes, né, para as primeiras castas, e as piores profissões, não que tenha profissões piores ou melhores, mas que profissões que exigem mais trabalho braçal, eles acabavam deixando para as castas mais inferiores. Muito embora a gente sabe hoje em dia que nós precisamos de todas as profissões, sejam braçais e sejam profissões que utilizem mais a mente, mas a gente precisa de todas em um conjunto, porque sem um pedreiro, por exemplo, o prédio não se constrói. Sem um engenheiro, o projeto não sai, né, do papel. Enfim, diversas coisas. Aliás, ele nem chega no papel, né, sem um engenheiro. Enfim, então a gente precisa de todo mundo. Hoje em dia a gente sabe disso, mas em um universo distópico, no universo da seleção, a gente tinha essa divisão. O trabalho braçal era mais para as castas inferiores e os trabalhos mais intelectuais para as castas superiores. E aí, claro, com alguns, né, equívocos na construção, enfim, mas eu acho que são livros, assim, bastante legais, bastante importantes, e são livros pra gente sair de ressaca, são livros pra gente ler em um dia, porque eu li super rápido esses 3 livros, então foi uma releitura, assim, quando eu li a primeira vez, eu já lembro que foi muito rápido, e a minha releitura também foi super rápida, e graças a Deus eu escolhi esses livros pra começar, porque o meu mês de novembro também foi terrível, assim como o meu mês de outubro, então as coisas acabaram se atropelando, tanto que, obviamente, que eu não fechei minha TBR, né? Eu tinha separado 3 livros que eu pretendia ler no mês de novembro e eu só li 2. E aí mais os 3 da seleção, então foram 5 livros no total no mês. E alguns picados, porque aí eu tenho mania. Eu não tô com um livro aqui no momento, sei lá, vou ali na sala descansar um pouquinho, eu levo meu Kindle e acabo lendo um pedaço de outro livro.
porque eu tinha separado 3 físicos. Mas enfim, isso eu conto pra vocês mais pro final do vídeo, como é que foi o meu mês de novembro. Então, a gente acompanha aí no livro 1 a construção dos personagens, no livro 2 a gente acompanha um pouquinho do desenvolvimento, um pouquinho da América fazendo atrapalhadas, porque ela não tinha papas na língua, então ela pensava diferente, ela pensava que as castas deveriam acabar, e ela acaba falando isso em rede nacional, cria alguns arranca-rabos ali com o rei, que não gostava dela de forma alguma, inclusive ele achava que o Maxon já devia ter enxotado a América há muito tempo pra casa, porque pra ele o casamento ali deveria ser com uma pessoa de casta superior, com uma pessoa que tivesse influências, né, políticas, e uma pessoa que tivesse classe, conforme ele dizia, e coisa que ele achava que a América não tinha. De fato, ela tinha conhecimentos, assim, muito peculiares, só que ela era muito afoita. Acho que esse foi um dos pontos ali que pegou mais. E claro, pra mim foi uma coisa que me incomodou demais, foi ela não abrir o jogo com o Maxon ali sobre o guarda, mas enfim, não vou falar demais. Não sei se você não leu a seleção ou se você leu, vou tentar ficar mais na história que é conhecida por todo mundo. Inclusive, a seleção vai ganhar filme na Netflix, né? Vai ter sua adaptação, mas por isso que eu fiz questão também de começar por esses livros pro projeto de releitura aqui do canal. E assim, foi muito bom relembrar a história para poder assistir a adaptação, porque eu quero muito ver essa adaptação. Espero que seja bem fiel ali o roteiro, porque eu gostei demais do livro. Deixa eu ver o que mais. Acho que dos 2 primeiros foi isso, então. E aí, no terceiro, obviamente, o próprio nome já diz, a escolha. Então, a gente vai acompanhar aí a reta final do Príncipe com as últimas selecionadas. Inclusive, tem ali alguns momentos no meio do livro em que a gente acompanha uma personagem específica também que acaba pisando na bola com o príncipe. A gente vê umas cenas ali um pouquinho fortes, né? Mas eu achei bacana a autora abordar dessa forma, como era na sociedade, né? Retratada no livro. E aí, então, no terceiro livro a gente tem de fato a escolha. Muito embora a gente já acompanhe e muitos já tinham certeza desde o começo qual seria aquela escolha. Mas por alguns momentos a gente acaba ficando em dúvida. A autora ela conseguiu, assim, deixar alguns pontos no ar em que fazem a gente, poxa vida, eu não tô acreditando que isso vai acontecer. Eu confesso que o final do livro também foi um final, assim, que me pegou muito. Eu não lembrava daquele final específico e das situações ali que aconteceram. Eu achei que foi muito emocionante fazer essa releitura, justamente para eu pegar o fio da meada ali naquele finalzinho que, olha, foi emocionante mesmo. Teve umas horas que eu fiquei meio, putz, quero dar uma derramada de lágrima. Mas eu achei que foi muito bom. Então, não poderia ser diferente. Eu vou manter a minha nota 5 para todos os 3 livros. Assim, eu não trago para mim aquela história de avaliar o livro de uma forma negativa, de maneira nenhuma. Mas eu sempre penso em alguns aspectos que me fazem dar essas notas para os livros. Então, o primeiro aspecto deles é se o livro funcionou para mim. Então, o que eu quero dizer com funcionou? Eu quero dizer que tem uma escrita fluida, eu quero dizer que os personagens me agradam. Então, assim, para mim é o conjunto. A escrita tem que ser fluida, os personagens têm que me agradar e a história em si precisa me cativar. Eu preciso pegar aquele livro e deslanchar na leitura. Não é que não dá para ser aquela leitura arrastada, porque aí eu já tenho que descontar um pouco da nota. E não dá pra ser um personagem chato, arrogante, metido, enfim, aquele personagem que não desce. Eu não vou nem caracterizar, porque às vezes a gente adjetiva personagens de formas específicas, mas aí de uma história pra outra pode ser que eu goste da pessoa ou não. Tem livros que a gente às vezes acaba se cativando por uma pessoa ranzinza. O próprio Orgulho e Preconceito, a gente tem o Mr. Darcy, que não era flor que se cheirasse. No entanto, a gente acaba gostando dele pela escrita, né, da Jane Austen também, não tem nem comparação, mas é só para que vocês tenham uma noção, assim, de como que eu funciono e como que a minha mente pensa nesse quesito notas. Então, eu dou nota 5 porque a história fluiu muito bem para mim, era uma história que eu torcia pelos personagens, eu gostava dos personagens principais, muito embora eu não gostasse do Aspen desde o início, os personagens principais sempre tiveram no meu coração.
Então acho que foi uma história que funcionou muito bem, que eu li muito rápido e que eu fiquei com um gostinho de quero mais, mas assim, não o quero mais que a escritora trouxe pra gente, porque realmente não desceu pra mim aquelas duas. Eu queria um quero mais Maxon e América só, sabe? Não a filha deles, não saber como seria uma seleção às inversas, né? Enfim. Não sei. Quem sabe pro ano que vem eu tente aí reler esses dois últimos livros e vamos ver o que é que vai dar. Por hora, parei por aqui com a seleção. Nota 5 para os três, para a trilogia principal, né? Os 3 primeiros livros e só. E é isso. Então, o primeiro Sobrevivendo à Releitura foi top demais. Foi uma leitura muito gostosa. Foi muito bom sair do meu cotidiano, já digamos assim, e voltar para uma história amorzinho, porque é o que ela é, entendeu? É um amorzinho, é gostosa, é divertida. Algumas partes a gente dá risada, outras partes a gente queria matar os personagens e, né, pegar pelo pescoço e falar, poxa, fulano, por que diabos você tá fazendo isso? Mas, enfim. É isso. Primeiro Sobrevivendo à Releitura foi super top. Eu espero que a próxima edição aí no mês que vem seja muito boa também. Ainda não decidi que livros eu pretendo reler e não sei também se vou conseguir fazer em dezembro. Como vocês já viram, se você ainda não assistiu, também vou deixar linkado para vocês aqui nos cards os livros que eu ainda pretendo ler esse ano. Então são 7 livros aí que eu mostrei para vocês e que eu espero demais que eu consiga ler. Só que desses 7 eu já aumentei para 8, porque aí tem o livro desse mês de novembro que eu ainda não terminei, que eu pretendo terminar. Então eu já comecei ele ontem. Eu li o primeiro capítulo só e parei de tanto sono que eu tava. Eu li 18 páginas. Então, eu tô começando, tô engatinhando ainda. Eu tô falando dos 3 primeiros livros, dos 3 livros que eu falei pra vocês que eu pretendia ler no mês de novembro. No mesmo vídeo em que eu apresento pra vocês a maratona, ó. A pessoa já tá louca querendo entrar numa maratona, né? Não, por enquanto não quero maratona não, quero só minhas férias. Então, no primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês o projeto, né, que eu apresentei, o projeto de releitura, eu contei pra vocês os 3 outros livros que eu pretendia ler durante o mês de novembro. Então, são eles: Teto pra Dois. Vou deixar a capinha pra vocês aqui do lado. Eu já resenhei pra vocês na quarta-feira, se eu não me engano, ou no sábado passado, agora eu não vou lembrar o dia. Eu acho que foi no vídeo de quarta retrasada. Mas eu vou deixar pra vocês linkado aqui em cima o vídeo. Dei uma assistidinha lá pra vocês conferirem o que eu achei de Teto pra Dois, que foi um amorzinho na minha vida mesmo. Outro livro, aí eu trouxe esses dois aqui fisicamente, porque um deles eu ainda tô lendo, né, que eu comecei ontem, e eu estou falando de A Carta da Final. Então eu comecei ele ontem, eu só li até a página, acho que 18, até a página 18, que é onde termina o primeiro capítulo, só. E aí eu vou começar aqui o segundo capítulo, provavelmente hoje, se o cansaço me permitir. Então, eu não sei se eu consigo acabar, ele tem 445 páginas. Eu acho que eu não consigo acabar ainda em novembro, né? Tudo, aparentemente vai ser uma leitura fluida, vai ser um livro que eu vou gostar. Pelas primeiras 18 páginas eu achei que foi bacana demais, mas não sei. Um livro que me segurou muito esse mês foi Sequestro, do Luiz Madureira, que foi um livro que eu recebi. O autor ele entrou em contato comigo lá no Instagram e me perguntou se eu queria conhecer a obra dele. E eu falei que sim, e ele me enviou a obra dele. Ele tem alguns outros livros também, mas eu vou me ater ao livro que eu fiz a leitura. É pela editora Chiado, não conhecia, né? É uma editora independente, eu acredito. E vou falar um pouquinho então desse livro aqui. Nesse livro a gente vai acompanhar a história do Jonas, que é um empresário muito rico, que era casado com a Helena. E, no entanto, eles brigavam o tempo inteiro. O livro, no início, pra mim, foi muito chato e monótono justamente devido a isso. Porque ele retrata muito essa discussão dos dois. Então, eu acho que isso aí pegou bem, sabe? Mas aí depois o livro deslancha e aí a gente vai acompanhar a história do sequestro dessa mulher, né, da Helena, que é a mulher dele. Aqui na capa, inclusive, a gente dá pra ver o bilhete que os sequestradores mandaram pra ele, né? Estamos com sua esposa, resgate R$1 milhão.
aguarde orientações, sem polícia ou ela morre. E aí começa toda uma trama, né? Aqui atrás vou ler pra vocês só a sinopse. Eu não vou fazer resenha hoje do livro total, vou contar pra vocês o que eu achei assim num geral, mas vou fazer resenha pra vocês num próximo vídeo, então acredito que sai aí mais pra frente resenha só desse livro, tá? Então, até porque o vídeo já tá ficando bem grande, já tá com 20 minutos aí, pra não cansar muito vocês, que eu sei que nem todo mundo assiste até o final. E então, vou ler pra vocês só a sinopse e fechamos o mês de novembro. Vou contar um pouquinho pra vocês do que eu assisti aí ou não. E vamos lá. Jonas é um ambicioso e arrogante executivo, casado com Helena, jovem, que herdou uma fortuna após a repentina morte dos pais em um trágico acidente. Ele se casou por puro interesse financeiro. Ela, fragilizada pela morte dos pais, se casou em busca de segurança e por sentir-se atraída pelo jovem executivo bem-sucedido. Ambos não tardaram a perceber o erro cometido. As brigas entre o casal são cada vez mais constantes e mais sérias, até o dia em que Jonas recebe um bilhete anônimo em seu escritório com um pedido de resgate pelo sequestro de sua esposa. Seria esse um sequestro normal? Quem estaria por trás da elaborada trama? E é isso que a gente vai acompanhar durante o livro. Então a gente vai acompanhar um pouco da vida do Jonas, um pouco da vida da Helena, um pouco dessas... Um pouco não, né? Uma quantidade exagerada aí pra mim das brigas. O Jonas era um cara imbecil e arrogante, extremamente imbecil e arrogante. Já começamos por aí porque esse personagem pra mim não funcionou de forma nenhuma. Aliás, eu acho que eu não gostei de nenhum personagem desse livro. Acho que isso, pra mim, foi uma coisa que pesou bastante. Mas isso é coisa pro vídeo da resenha. Eu tô dando pra ele aqui 3,5 de nota. E conto pra vocês no vídeo de resenha. Fique ligado no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Assim, quando eu postar esse vídeo, o YouTube vai te avisar e você ficará por dentro dessa próxima resenha. Então... 3,5 aí pro sequestro. Não é o sequestro, na verdade é só sequestro. Então, do Luiz Madureira, um escritor nacional. E eu vou contar pra vocês melhor das minhas percepções no vídeo de resenha, tá? Então, de livros, no mês de novembro foi isso. Fechei com 5 livros lidos e um começado. Ou alguns começados, porque eu acho que eu tenho uns 2 ou 3 no meu Kindle. Eu preciso muito terminar... Um lugar bem longe daqui que eu comecei, mas ainda não terminei. Quero ver se essa semana eu consigo. Se tudo der certo, eu vou conseguir terminar essa semana. E aí eu conto pra vocês nos próximos vídeos aí o que eu achei. Eu tenho assistido um pouco mais aí de séries do que eu costumava assistir. Então, talvez apresente pra vocês algumas. Queria saber a opinião de vocês, se vocês querem que eu fale um pouco das séries que eu tenho assistido ou não, ou se eu paro só nos livros. Comenta aqui pra mim nos comentários se vocês já leram algum desses livros que eu comentei aqui, o que é que vocês acharam da trilogia principal de A Seleção. E também me fala se vocês querem que eu fale um pouquinho sobre as séries que eu ando vendo por aí. Filmes que eu assisti, provavelmente mês de novembro. Eu vou ter bastante filme, né, temático aí pra contar pra vocês. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o joinha maroto, que me ajuda demais na divulgação do canal. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.